Olá, sejam muito bem-vindos ao Extrema Performance, diretamente do Itaú BBA Ironman 70.3 Florianópolis. E estou aqui com a Janaína, nutricionista, que é expert nos atletas profissionais, além dos outros que você atende, né? Mas tem muitos atletas profissionais que passam com ela. Então nós vamos bater um papo aqui da diferença entre a nutrição dos atletas profissionais, atletas amadores, os que estão começando, os que são mais experientes, como que ela trabalha isso. Então vai ser um papo muito legal. Seja muito bem-vinda, Jana, apresente, por favor, para quem não te conhece. Obrigada, Bruna, obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente falar, né, sobre nutrição. Eu sou apaixonada por nutrição, sempre trabalhei com isso desde que eu me formei. E os atletas profissionais, eu acho que tem todo um mistério aí, que no fundo nem é tanto mistério assim, né? Talvez a gente ouse um pouquinho mais até com o atleta amador do que o atleta profissional. Mas muito obrigada pelo convite mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá. Você começou falando que não tem muito mistério, assim, né? Quando você começa a atender um atleta profissional, qual que é a sua abordagem? Como que você começa a fazer esse trabalho? Então, o que eu vejo, né, Bruna? Primeiro, assim, tanto atleta profissional quanto atleta amador, a gente precisa entender daquela individualidade. Eu acho que dentro da nutrição, assim como dentro do treinamento, é a individualidade que comanda tudo. Um atleta profissional, ele já tem adaptações metabólicas muito mais presentes do que um atleta amador, né? Lógico que hoje a gente tem atletas amadores que performam tão bem quanto, né? Mas estão ali nas categorias amadoras, e tem os atletas amadores iniciantes. Então a gente tem que entender qual é a adaptação daquele atleta. Então a gente parte por aí, pô, o atleta profissional já está adaptado. Quando esse atleta está chegando na modalidade longa, que foi o que aconteceu com a Pamela trabalho com ela desde quando ela migrou para o 70.3, né? A gente está falando lá de 2018. Nossa. Então, ela vinha de provas mais curtas, que quase não tinha necessidade de suplementação intra-prova, né? Para uma prova de meio Iron, onde ela precisava consumir uma grande quantidade de carboidrato. Então, ela tinha uma adaptação metabólica extremamente incrível, porque é uma atleta olímpica, né? Só que ela não tinha uma adaptação para aquela quantidade toda de carboidrato que ela tinha que consumir. Então, como equilibrar esses pratinhos, né? Então, é isso, assim, eu acho que a questão do atleta profissional é entender de qual modalidade que ele veio, entender qual é a estrada dele, né? Qual é a história dele de antes e onde a gente precisa chegar. Então, tem assim, onde estamos para onde vamos. E onde queremos, né? E onde queremos. Muito legal. É porque, assim, a gente vê muito essa movimentação dos atletas olímpicos, principalmente, migrando depois para longa distância, né? A gente tá vendo a Jennifer, o Hidalgo. É normal ter essa, né? Eles experimentarem, né? Essa atmosfera que para eles é totalmente diferente. E realmente, assim, muitos relatam dessa dificuldade de consumir o carboidrato. Que quem já começou na longa distância, começou antes a treinar isso, né? Treinar, comer mais, entender o quanto precisa, né? Então, acho que é bem comum a gente ver essa adaptação. E deve ser um desafio muito grande para a nutricionista entender como o corpo do atleta funciona, pensando que ele já quer render o máximo na primeira prova. A gente tem a questão, assim, também do tempo, né? Quando tu começa a trabalhar com esse atleta, a Pamela a gente começou a trabalhar no final de ano, eu lembro que foi outubro, novembro, né? Então a gente entraria ali o período de férias, que teoricamente seria de baixa ali de treino, a nutrição não entrou de férias, então ali que eu aproveitei e a gente começou a fazer adaptações gastrointestinais para que ela suportasse todo aquele carboidrato. E não foi fácil, né? A gente veio galgando aí, então a gente saiu ali de uma quantidade muito baixa de carboidrato por hora, 60, 70 gramas por hora, e a gente foi evoluindo ao longo dos anos, e aí a gente, trazendo isso para o atleta amador, ele já quer sair consumindo 100, 120 gramas de carboidrato por hora, né? Então, ao longo dos anos, a gente veio buscando isso. Daí ela veio 80, 90, 100, 120, a gente chegou a consumir, e depois, pela adaptação que a gente conseguiu fazer, adaptação metabólica, deixando ela mais econômica, a gente já veio reduzindo isso. Olha que interessante. Então, hoje ela larga uma prova, como ela vai largar aqui, com 100 gramas na bike e 90 na corrida. Né? Se é uma prova que ela vai estar lá no Havaí,
é uma prova onde a gente tem uma estratégia um pouco diferente. Então, o ambiente também requer adaptações. Eu ia falar isso, né? também é muito diferente você fazer uma prova aqui em Floripa e fazer uma prova em Kona. Completamente diferente. Completamente. E até a gente estava discutindo isso, já discuti, assim, né, como que seria o cenário ideal para entender qual a necessidade do atleta naquela circunstância, no clima, vento, treinando no local, né? Treinando no local. Mas a gente não consegue simular isso. Então, o nutricionista tem um desafio gigante. Como que você consegue fazer esse planejamento, assim? Porque eu fico imaginando, eu falo, nossa, porque uma coisinha errada acabou com a prova, né? E a nutrição no dia da prova é fundamental, né? Fundamental. O pré ou durante a prova, errou. No dia da prova, assim, o que comanda a prova é o atleta seguir ali a potência, o pace e a alimentação. Ponto, né? Não tem mais o que fazer naquele momento ali. E eu acho que a melhor forma, a gente sabe que não consegue simular a prova, a gente, assim como tu não faz a prova toda em treino, né? Tu não faz um treino de Ironman para fazer um Ironman. O 70.3 até como você já faz, né? Mas a gente fez, os 2 anos que a Pamela teve lá em Kona, a gente teve a oportunidade de ficar durante o mês inteiro lá as 2 vezes. Então, isso foi assim, foi uma escola pra gente, foi uma adaptação incrível, foi muito legal. Mas trazendo isso para o cenário real, o que a gente busca fazer? Com que esse atleta, e daí tanto profissional quanto amador, treine nos horários mais próximos que ele vai encontrar a temperatura que vai encontrar em Kona. Né? Esse ano eu acompanho a Ana Hanner, e esse ano a gente fez muito isso. Ela treinava aqui no horário das 11 horas, meio-dia, 1h. A gente sabe que seria o horário longe do cenário de Kona, mas o mais próximo possível. Tanto que chegou em Kona, ela voou na corrida, né? Ela fez uma corrida muito bem, incrível. Fez uma prova excelente. E ela, depois me relatando, ela disse, Jana, a corrida eu só fui, porque assim, eu me senti muito confortável perto do que eu tinha feito aqui. Então, o atleta buscar cenários que ele possa se aproximar do que ele vai encontrar na prova. Assim, uma prova, quem vai para Nice, poxa, se não treinar subida, né? Não adianta treinar na beira-mar de Floripa fazendo uma prova em Nice. Então, em buscar cenários muito próximos do que vai encontrar na prova. E na nutrição não é diferente. A mesma coisa. E aí, você pensa também no momento de consumo? Porque essa é uma coisa interessante, assim, né? O atleta performance, vamos falar amador e profissional, ele vai querer perder o menor tempo possível. E aí você deve encontrar atletas que falam assim, não, eu não vou perder tempo tomando água, eu não vou perder tempo abrindo um gel. Quais são as estratégias que se você trabalha junto com eles, essas estratégias, até pensando em reduzir o tempo, né, de consumir ali o que ele precisa? Então, o que acontece? O atleta, normalmente, ele está muito ligado, o amador, principalmente, à questão do peso, né? Não vou levar mais uma garrafinha porque senão vai pesar a bike. E como eu tenho aí um histórico com atletas profissionais grande, né? Eu acompanho o Gabriel Klein, Igor Amorelli, Chicão, a Bruna Stolf. Então, assim, eu tenho argumentos para falar, gente, se eles levam essa quantidade de peso na bike, por que isso? Porque talvez esse peso que tu vai levar vai ser muito mais importante tu ter aquela disponibilidade de carboidrato ali do que tu não levar aquele carboidrato e ter esse peso a menos na bike. Então, pelo menos assim, tu garante essa quantidade de carboidrato até o fim da prova. Então, eles acabam sempre ouvindo o meu argumento e sempre aceitando que a gente faça um planejamento como tem que ser. Agora, claro, tem a questão assim de cada atleta avaliar o que gosta, né? Até a questão assim vai consumir gel ou vai botar tudo na garrafinha. Deve depender muito do que o atleta gosta. E aí, quem vai me dizer isso é a preferência do atleta. Não sei. Então, a gente vai testar em treino. A gente tem muitos treinos para fazer isso. Né? Tanto falando de 70.3 quanto falando de Ironman. Então, assim, a gente vai fazer um treino onde vai estar aquele suplemento todo com o gel concentrado na garrafinha? Vai. Ou um treino com um suplemento em pó que a gente vai diluir na garrafinha? Vai. Outro treino que vai consumir o gel separado, né? Só o gel no sachêzinho. E aí o atleta vai direcionar, olha, que ficou mais fácil. Normalmente quem consome muito carboidrato, né? 100, 120, o Igor já chegou a consumir 140, o Gabriel Klein já chegou a consumir 140 por hora. Caraca. Então, assim, tem que diluir isso, porque senão a cada 10 minutos ele vai tomar um gel. Então, como sai do clipe a cada 10 minutos? Eu ia falar, como que você faz? Porque 140
Como que ele consegue? Então, a gente dilui tudo na garrafinha. Daí então fica uma caramanhola cheia de gel ou carbo em pó ali, bem concentrada. E aí ele vai... E tem um dosador ali, porque também é difícil na hora, né? Você beber e entender, assim, quanto você tá tomando. Exato, não tem como dosar, porque assim, não vai olhar pra garrafinha, né? Consumir 10, 20, não. Então vai muito pelo feeling do atleta, e daí a gente vai fazendo isso ao longo dos treinos. Por isso que é importante, Bruna, o atleta buscar o nutricionista profissional bem antes da prova, né? Porque é muito teste que tem que ser feito. Então, o atleta tem que ter esse feeling, o quanto que ele precisa tomar a cada 15, 20 minutos, vai determinar, para que ele chegue no final da bike, a gente falando da bike, ele tenha consumido todo aquele carboidrato. Porque nada adianta ele fazer aquele cálculo bem bonito, botar tudo na garrafinha e chegar no final da bike e a garrafa tá pela metade, né? Ou chegar lá nos 60 quilômetros falando de meio hora, acabou. Então, ou vai faltar ou vai sobrar. Então, eu acho que é isso, assim, é ter esse tempo suficiente para que o atleta consiga também ter esse time de quanto ele precisa utilizar. E eu vejo que os atletas que eu acompanho, que optam por tomar esse formato, conseguem, é mesmo uma questão assim, de prestar atenção. E aí vem a questão do atleta profissional, né? É foco, gente, tem que tomar. Estou enjoando, vamos achar estratégias para que não enjoe, porque dá conta. E aí é isso que você falou, né? Uma coisa que também é discutível, né? Assim, tem o pessoal que fala que não dá para treinar o intestino. Acho que você, com a sua experiência, você pode explicar isso melhor, assim, né? Quando você fala, vou treinar, isso que você descreveu muito bem da Pamela, né? Ao longo dos anos, foi colocando mais e agora ela ficou mais econômica e foi reduzindo. Como que você entende essa quantidade? Se realmente ela está conseguindo absorver isso, e depois como que você chegou nesse resultado de agora vamos ter que reduzir porque ela já está mais econômica? Então, veio há um tempo, né, que a gente vem falando aí dessas grandes quantidades de carboidrato, né, 100, 120, daí começou aí com os atletas, com os noruegueses, botando mais quantidade. Só que se a gente for olhar nos estudos, o que os estudos nos trazem é que essa quantidade aumentada, 100, 120 gramas de carboidrato, e aí não se fala de 140, 120, principalmente se traz em função de marcadores inflamatórios reduzidos. E a gente entende que, se tem marcadores reduzidos, inflamatórios, isso nos ajuda, teoricamente, a gente consegue buscar uma melhor performance, porque tu tem menos inflamação acontecendo, tu consegue ter mais estímulos em treinos. Mas os estudos não falam de melhora na performance em si, mas isso seria consequência de redução de menores marcadores inflamatórios. Ok, agora será que todo mundo precisa consumir essa quantidade? Então, a gente vê atletas amadores que estão começando nas modalidades querendo consumir uma grande quantidade. E talvez não seja necessário. E aí eu te dou como exemplo a Bruna Stolfi. A Bruna não adapta consumir mais, ela consome 80 gramas por hora. E assim, a gente já vem ao longo dos anos, também trabalho com a Bruna há 6 anos, e ela é uma atleta que não adapta, né? Então, assim, é preferível que o atleta consuma menos, mas que consiga consumir até o longo, todo o percurso da prova, do que ela consuma uma grande quantidade na bike e lá na corrida não consuma mais. E a gente sabe que o que acontece na corrida é reflexo do que aconteceu na bike. Na bike, eu costumo dizer, na bike dá tudo certo, né? O problema é quando bota o pezinho no chão, que começa o impacto, aumenta a motilidade intestinal. É aí que eu ia chegar. Esse não se adapta, o que acontece? Tem que ir no banheiro, é isso, né? Exatamente. Não consegue digerir essa quantidade. Não consegue digerir essa quantidade. Então, assim, o atleta tem que ser muito prudente na hora de calcular, na hora de alinhar isso com um profissional ou ele sozinho, nessas quantidades. Aumentem aos poucos as quantidades e vai entendendo se está oxidando bem ou se está conseguindo, né, metabolizar isso bem, se está sendo suficiente, como é que tu vai ter essa percepção? Poxa, vou fazer um treino de 20 quilômetros, né? Cheguei ali, estou utilizando a suplementação, cheguei ali no 13º, 14º, já estou começando a sentir sinal de fadiga, poxa, então é um sinal que talvez tenha que aumentar, isso tá pouco,
né, quando a gente não tem testes. E daí, voltando um pouco à tua pergunta, como é que eu soube que eu tinha que reduzir com a Pamela, em função com testes metabólicos, né, daí a gente foi vendo a eficiência energética dela. Então, os dados de testes metabólicos foram nos mostrando que ela ficou mais eficiente, ou seja, o corpo dela consegue utilizar mais gordura como substrato energético. E isso a gente foi trabalhando isso ao longo dos treinos também, ao longo dos anos. Então, tornando ela uma atleta mais econômica. Então, agora você tocou num pouco. Quais são esses testes? O pessoal vai querer saber. São testes metabólicos mesmo, são entre a calorimetria, entre os testes que são feitos com ergospirometria, com testes que é feito com fisiologista. Né? Sempre tem fisiologista acompanhando, tem fisiologista. Então, calorimetria. Exatamente. Quem me dá esses dados, quem me passa esses dados é o fisiologista. A gente tem uma equipe onde passa todos esses testes que a Pamela faz, testes metabólicos, ela e outros atletas ali. Então a gente veio entendendo que ela precisaria menos e a gente foi reduzindo. Por que reduziu? Porque não deixou a quantidade aumentada. Porque se eu tenho dados na minha mão que mostra que ela suporta essa intensidade com menos, por que eu vou sobrecarregar e correr o risco de naquele dia não dar certo? Exatamente. Né? Porque a gente sabe que, embora esteja tudo calculado, tudo para dar certo, ainda tem a possibilidade de não dar certo. Porque tem uma questão que é uma questão que a gente não controla, que é a questão emocional. Né? Que influencia também. Muito, muito. Tem muitos atletas que não sentem nada nos treinos. Essa era a minha outra pergunta. Assim, então, pergunta. Não, a gente tem relatos de muitos atletas que, não, eu testei, eu fiz o treino com isso, chegou na prova, eu não consegui ingerir, eu passei mal, e aí você fica, cara, e agora, né? Como que vai fazer? Porque não tem como a gente simular a prova. Prova é prova, né? E aí é uma das coisas que a gente está reforçando muito aqui. O fato da gente ter muitas provas com profissionais no Brasil está possibilitando dos atletas testarem o que vai ser melhor para eles, mas não tem outra forma de testar senão na prova. Então é difícil, né? Porque às vezes para você tá tudo certo, você alinhou lá, fez, aí o atleta vai competir e fala, não consegui. Por isso que eu digo que eu, como nutricionista, e como eu acompanho os atletas nas provas, né? Nossa, deve dar. Meu Deus, enquanto não chego, eu digo, ai, gente, o coração da Nutri fica mil, assim, por mais que eu faça tudo certinho, sempre tem a possibilidade. E eu vejo que a questão emocional, Bruna, é algo que não se fala muito, principalmente nas câimbras. As câimbras têm um estresse, tem uma questão emocional aí que o atleta nunca tem em treino, no dia da prova tem, e também está relacionado. E a questão gastrointestinal também, porque a gente tem um eixo intestino-cérebro, né? E por mais que o atleta, eu já fiz muitas provas, você também, e não existe o atleta falar, não tô tranquilo para fazer a prova. Não, gente, se tá tranquilo, tem alguma coisa errada. Tem que mudar o esporte. Já esquece, acabou, parou, não tem essa, né? Tem que dar o frio na barriga. Tem que dar um frio na barriga, eu sempre digo isso, então muda o esporte porque isso perdeu a graça. Porque eu já fiz muitas provas e assim, não teve nenhuma que eu não fiquei muito ansiosa até a hora de largar. Acho que quando eu boto o pé na água... Não, tocou a buzina, acabou, mas até tocar... Até tocar, e aí que realmente a gente pode sentir aquela vontade ali de ir no banheiro e às vezes não tem nada, de urinar não tem nada, sente aquela cãibra, então assim... Nossa, cãibra eu não sabia, que interessante. É um dos fatores que realmente pode desencadear cãibra. Eu não vou saber te dizer ali realmente qual é o mecanismo fisiológico disso, mas é um dos mecanismos, uma das reações ali que pode dar do estresse. Porque cãibra é sempre assim, né? Todo mundo fala, nossa, não tem uma causa, é difícil de... ela é muito fatorial. Né? Exato. E um dos fatores é esse. E aí fica todo mundo, nossa, mas eu não sei porque eu tenho cãibra, eu não consigo descobrir e tal. Que interessante. Se antes seu atleta tem a cãibra recorrente, daí a gente consegue ir aparando todas as arestas aí, né? Tentar descobrir se é uma cãibra mecânica, se é uma cãibra por falta de eletrólitos, por falta de carboidrato e falta de hidratação, enfim, daí a gente vai entendendo, e até mesmo a questão genética, né? A cãibra também é genética, que é mais difícil ainda da gente controlar. Mas a questão emocional, sim. E daí eu tenho trazido muito isso para os meus pacientes na clínica, é buscar o equilíbrio antes da prova, né? Buscar a questão da respiração, e cada vez a gente fala mais disso. A noite anterior, já deixar tudo organizado, sem aquela euforia de deixar para preparar as garrafinhas no dia, né? Faz as coisas com calma, não chega aqui na hora da transição, na hora que vai acabar, ligar 15 minutos porque eu dormi um pouquinho mais. Faz as coisas com calma.
né? Relaxa. Pega um momento ali e concentre em você mesmo. Fique com você mesmo. A gente sabe que às vezes tá a família, a equipe, todo mundo quer falar, tirar foto. Mas tira um tempinho. Fica aquele tempinho você centrado em tudo que você tem que fazer aqui. Eu acho que o processo mais importante do triatlo, né, do esporte de endurance, é o autoconhecimento. O autoconhecimento. E aí, a nutrição também traz um pouco isso, né? Uma das coisas também que eu observei, assim, é que eu fui mudando as coisas que eu consumia ao longo dos anos. Então, não sei também se acontece isso, mas, por exemplo, quando eu fiz meu primeiro Iron, os treinos eu precisava mastigar. Eu tinha essa necessidade de mastigar alguma coisa. Aí depois eu comecei, não preciso mastigar, mas eu preciso de alguma coisa salgada. E aí no final da minha carreira eu já fazia a prova inteira só doce, só gel e beleza, vambora. Gel, carbo em pó na garrafa lá e tudo bem, me sentia bem. Tem isso também, que o atleta vai se adaptando, porque tem atleta que fala, não, preciso comer alguma coisa, preciso mastigar, leva lanche, né, já vi levar a esfirra do Habib, eu já vi cada coisa que, meu Deus, essa semana me mandaram de uma prova que teve fora, que, gente, o atleta colocou 2 ovos no clipe. Eu nunca tinha visto. Colocou 2 ovos, acredito que cozido, né, no clipe. E daí uma paciente que estava fazendo a prova fora filmou pra mim, gente, eu até botei lá no meu stories. Eu disse, Jesus, que horas que ele vai consumir isso? Será que ele vai sair da T1 e vai descascar os ovos antes de sair pra treinar? Não consegui entender. Mas, enfim, a gente vê cada uma. Não, é interessante. E aí tem essa progressão, assim, também, né? É uma adaptação. É uma adaptação. E eu acho que é bem isso que tu falou ali no início. A própria estratégia que eu tinha com a Pamela, a estratégia com o Igor, desde o início, é isso. A gente tinha uma estratégia e depois a gente foi mudando porque a capacidade de adaptação dele vai ficando muito melhor. Né? A Pamela, no início, a gente usava. A Pamela usa alguns alimentos ali, às vezes ela sente necessidade de salgado. E aí vai depender muito do atleta, né? O Igor, às vezes, também usa. Então, assim, vai depender muito da necessidade do atleta, da individualidade. E aí, lógico, que me cabe a respeitar, né? E como a gente vem fazendo todos os treinos longos ali, né? Nesses testes para a prova, e daí eles vão me dizendo, quero, não quero, gostei, não gostei, não, é ruim de mastigar. Tem gente que não gosta de mastigar, ok. Claro que a corrida, acho que 99% mantém só o gel. E daí a gente coloca algumas coisas na bike para fazer com que ele consiga se manter somente no gel na corrida. Entendi. Mas isso é muito individual. Fechando a quantidade de carboidrato por hora... Tá ótimo. Tá ótimo. E aí você divide também por partes, assim, por exemplo, a natação, claro, não dá para consumir nada, né? Toma ali alguma coisa antes. No pedal, o consumo, você até exemplificou, assim, é maior no pedal, depois na corrida. Como que você divide essa quantidade de carboidratos ao longo da prova? Então, só fazendo um adendo aí no que tu falou, a natação para o atleta profissional é uma natação muito rápida. Muito rápida. Né? Então, para ele não há necessidade. Agora, para o atleta amador que vai fazer um Iron, né, em 1h20, 1h15, 1h30, tendo a oportunidade, como é o Ironman do Brasil, que tem aquela perna ali que a gente sai, assim, ali é interessante, porque o gasto energético na água é muito grande para manter a termorregulação. Então, se o atleta consegue consumir um gel ali, na metade da natação, ele garante, principalmente essa saída da natação, muito menos depletado. Então, ele começa uma bike muito menos fadigado. Agora, claro, voltando para o atleta profissional, ele não vai fazer isso e tem uma natação rápida e realmente nem precisa, como o 70.3 também, daí não precisa, né? E como eu divido isso? Então, eu deixo o atleta, a gente leva todas as porções iguais, né? Vamos supor assim, se o atleta consome o gel de 20 gramas de carboidrato, se ele levar uma bananinha, se ele levar um torrone, uma paçoca, o que ele gosta de levar, a gente vai colocar mais ou menos tudo na mesma quantidade de carboidrato. Então, eu vou deixar muito por livre escolha. Porque tem um momento que ele quer tomar o gel, mas tem aquele momento que ele quer mastigar alguma coisa. E tá tudo bem, porque ele vai ter aquela quantidade de carboidrato. Por mais que, se ele pegar um alimento que tem um pouquinho mais de fibra, vai ter um leve retardo aí na absorção, mas é muito pouco. Se logo em seguida ele vai estar tomando gel, e tá tudo bem. O salgado, e daí eu vejo que para o atleta amador é muito interessante, principalmente pelo tempo de bike, mas o salgado ali colocaria mais no segundo terço da prova, né, que é onde daqui a um pouco já se encaminha para a chegada. E eu falo sempre que
A prova aqui do Brasil, no Ironman principalmente, passa para quem tá pedalando ali no final da manhã, passa por alguns lugares que passa por churrascaria. Nossa, e daí acho que a vontade de descer ali é grande. Então aquele momento ali, ter um alimento sólido, eu digo que abraça. Né? Eu que sempre momento falei que faz um carinho. Eu sempre falei isso. Falei, tem que ter alguma coisa que a gente gosta. Porque na hora que você vai sofrer. Você já sabe que você vai sofrer. E aí o alimento, ele traz esse conforto, né? E também hoje a gente tem opções de suplementos gostosos. Exatamente. Antigamente a gente não tinha, né? Hoje a gente tem várias marcas, várias opções, umas mais naturais, outras não. Enfim, o mercado tá aí com tudo que você quiser. E aí você pode escolher, né, entender o que funciona melhor e trazer essa coisa do gostoso também, porque isso é uma das coisas do atleta profissional, né? Assim, pelo menos eu sempre fui assim, o que eu preciso fazer? Exatamente. Eu gosto ou não? Né? Não tô nem aí, mas eu sei que eu tenho que fazer para eu ter minha performance. Beleza, eu vou fazer. Então, mas esse conforto, às vezes é importante também para todo mundo, eu acho assim, né, até para o atleta profissional que tá lá na performance, ele sentiu uma coisa, tipo, nossa, bom comer isso, né? Dá uma alegria ali, né? Principalmente, acho que no meio Iron nem dá muito tempo, né? Pra gente é uma prova muito rápida. Mas o Iron é bom ter esse conforto. Aí você tocou num ponto importante, assim, o atleta profissional, aí uma das diferenças, né, do atleta amador. Você sabe que você tem que comer, você vai comer. Tá quente, a bebida tá borbulhando porque tá um sol de 40 graus. Não importa, você sabe que a sua performance depende daquilo ali, então você vai comer. O atleta amador, porque tá quente, não quero, não gostei, o sabor do gel enjoou. Lógico, é uma escolha, né? Aquilo ali não é uma profissão dele, então até o quanto ele quer pagar aquele preço dele não estar se sentindo bem. Aí escolha individual. Vocês é a profissão de vocês. Exato. Né? Vocês têm as marcas que estão patrocinando, vocês dependem de um pódio, premiação, então é o trabalho. Agora, essa questão de ter um sólido ali, encontrar, como você falou, hoje a gente tem vários suplementos incríveis no mercado, né, que são sólidos, tem alimentos que tem suplementos mesmo que não vai se adaptar, que vai gostar, tem torrone, você sabe o que é torrone? Sei, eu sempre comi torrone. Então, eu odeio torrone, odeio, gente, que não sai da boca, a gente nunca... Mas tem atletas que, se eu deixar, faz a prova inteira com torrone. Então, é isso, assim, é o quanto que tu te adapta a comer. Paçoca, tem atleta que gosta. Eu só não abri a paçoca, vai metade da paçoca pro chão. Não consigo. Paçoca nunca consigo. Quebra toda. Então, vai muito da individualidade. Eu acho que entre os alimentos ali que a gente sabe que pode utilizar, daí o atleta que vai conduzir isso, como ele quer utilizar. Bem interessante. E aí, nisso entra também o tipo de carboidrato. Que aí, né, palatinose, maltodestrina, como que você também vai da adaptação, ou você também faz avalia o que é melhor para cada um, absorção mais lenta, mais rápida, como que você define isso também? Então, quando a gente fala principalmente das provas longas, e daí a gente já fala de meio Iron e Iron, não fala das provas mais curtas, a gente sabe que a gente precisa ter carboidratos diferentes, porque a gente tem receptores de carboidratos diferentes dentro do intestino. Então, se eu oferto carboidratos diferentes, é como se eu tivesse duas mãozinhas recebendo. Eu tenho capacidade de receber mais. Se eu tenho um tipo de carboidrato, eu tenho só uma, né? Então, quando eu tenho esses dois, melhor. Quando eu tenho esses dois em suplemento, alimentos, dificilmente eu vou ter uma quantidade numa proporção adequada que eu tenha capacidade de absorver por esses dois receptores. Por isso que é importante também ter o suplemento. Seja na garrafinha ou seja no gel. Então, a melhor estratégia que eu vejo é alternar alimento e suplemento, alimento e suplemento. E daí buscar suplementos que tenham esses dois carboidratos, que é a frutose e daí a glicose. A glicose independente Independente de ser da dextrose, da maltose, então, ter a frutose como segundo carboidrato. Porque a frutose sempre a outra mãozinha. É o outro receptor, é a outra mãozinha. O outro receptor é de frutose. Ele tem uma capacidade menor. O receptor de glicose é o receptor, ele suporta ali 1 grama mais ou menos por minuto. Então a gente tem 60 gramas por hora. Só que esse receptor, ele é dependente de sódio. SGLT1 o nome. Então a gente precisa ter sódio nessa formulação, por isso que os suplementos quase todos têm sódio, para que esse carboidrato entre dentro da célula. Já a frutose não, ele é um
um receptor independente. Então, a frutose vai entrar dentro da célula. Esse receptor tem uma capacidade de 0,6, 0,7 gramas por minuto. Então, a gente vai ter aí esse 1,0 a 0,6, 0,7 gramas por minuto. E daí a gente fecha essa conta com melhor probabilidade de adaptação, né? De aceitação. E aí, né, o papel é uma coisa, a prática é outra, envolve todos os testes e volta no começo da nossa conversa. E daí é entender o que é melhor para cada um. Não, muito legal. E o sódio, você falou no sódio, né? A gente sabe que, assim, tem alguns atletas que a gente viu lá no Mundial, né, passando mal, assim, porque também chegam no limite, claro. Exato. Mas pode acontecer com qualquer atleta. Como que você faz também essa dosagem, né, da hidratação, e se dos atletas profissionais também é diferente dos atletas amadores essas quantidades? Então, a gente falou bastante de carboidrato, né? Eu acho que a questão da hidratação é um dos maiores desafios, sabia, dentro da nutrição esportiva, tanto pra gente quanto pro atleta, porque a hidratação, eu não posso dizer assim, Bruna, você tem que consumir 1,2 litros por hora. Como é que você vai mensurar isso na prova? Pois é, essa sempre foi minha dúvida. Quando falam assim, você tem que consumir X. Tá, mas essa prova, hoje tá nublado, amanhã pode estar sol. E aí? Não, e como é que você vai mensurar quanto que você tomou daquele copinho do ponto de hidratação? Então, e aí? E aí? Aí é que vem a diferença da Nutri fazer a prova, viu? Porque a gente sabe que, gente, é impossível a gente mensurar. Então, mensurar 100%, né? Na bike é mais fácil, porque eu tenho lá uma caramanhola, que eu tenho uma garrafinha, né? Para quem não sabe, a garrafinha na bike a gente chama de caramanhola. A gente tem ali 700 ml, 750, tem a garrafinha da bike, daí da água, daí a gente consegue entender, bom, você tem que consumir uma garrafinha por hora, ou essa garrafinha vai para 2 horas. Na corrida, isso é inviável, porque a gente depende do ponto de hidratação. Então, você vai tomar ali, poxa, meio copinho, aquele copinho ali tem 150, vou tomar um copinho 65, 75. Só que o atleta profissional é tão rápido. Tem hora que cai em todos os lugares. Exatamente. É tão rápido que eu não tenho como pedir para ele mensurar. Sim. Então, qual é a minha orientação? A gente vai fazer uma suplementação na bike, que a gente atenda essa quantidade de água, que a gente entende que para ele que é o adequado, e daí a gente vai fazendo os testes, a gente vai entendendo o que é melhor para ele. E na corrida, mantenha-se hidratado. Todo posto de hidratação, pega o copinho, toma ali 2, 3 goles, no próximo posto de novo. Nunca deixar a mucosa oral ficar seca. Porque não tem como a gente mensurar, gente. Me desculpem aí os nutricionistas que não tem que consumir 465 ml na corrida. Não dá, né, Bruna? Não dá, não tem jeito. Não dá, então assim, e vai ter dia que não vai ter sol e que a tua percepção vai estar menor. Mas isso não quer dizer que tu precisa menos. Sim. Né? Porque às vezes a gente tá com uma umidade muito alta. Aí é que tá. Então, assim, tu ter mais ou menos, lógico, um direcionamento precisa ter, porque senão o atleta não vai consumir. Exatamente. Senão ele vai entender assim, como eu não tenho direcionamento, eu não preciso consumir nada. Não, a gente tem que ter um direcionamento. Até porque nos treinos, tu vai levar tua garrafinha de água. Porque tu não vai ter o suporte da prova. Então, no treino, tu vai ter a tua garrafinha que tu vai levar nos treinos. Ali, tu já consegue ter um feeling de quanto tu tá utilizando. Sim. E daí, tu vai transportar isso pra prova. Bom, se no treino eu tinha na garrafinha ali 400, 500 ml que eu consumia, mais ou menos eu sei que 2, 3 goles eu vou atingir isso. Tu vai transferir isso pra prova. Entendi. Entendeu? E é interessante também você... No treino, por exemplo, você vai, vou fazer, meu foco é essa prova, por exemplo, e daí eu vi lá que a cada 2,5 km vai ter uma hidratação. Eu já acostumar a tomar essa água a cada 2,5 km, para eu entender, meu corpo já também entender que vai ter água a cada 2,5 km, ou isso é indiferente, assim, eu posso treinar de um jeito e depois na prova eu vou me adaptar, o que é melhor? Então, é mais difícil tu conseguir fazer isso em treino, até porque tu tem uma quantidade reduzida que tu vai levar. Vai levar, Entendeu? Então, no treino, assim, normalmente, eu digo, o atleta vai consumindo ao longo do treino. E na prova vai ter... E até porque tem provas que tem quilometragens diferentes. Sim. Eu tava fazendo esse final de semana o planejamento para quem vai para a Maratona de Nova York. É a cada 2,6 quilômetros tem um posto de hidratação.
Então, poxa, né, coisa boa. Aqui, nas provas de triatlo, normalmente a cada 2,5 km. Então, muda também de prova para prova. O Ironman do Havaí, o atleta profissional tem as suas mesas de hidratação. Legal falar isso. Que ajuda muito. Então, são 6 mesas, se não me engano, são 6 mesas de hidratação ao longo do percurso. Então, além daquelas mesas que tá para todo mundo, eles têm as mesas que eles conseguem colocar com o seu suplemento. Então, ali ele vai ter o suplemento geladinho, porque fica lá num cooler, e depois é colocado em cima da mesa, para que ele consiga pegar. Então, é uma mesa que vai etiquetar, uma garrafinha que vai etiquetada, a garrafinha você leva, mas eles já disponibilizam a etiqueta com o nome. Então, você etiqueta, grande o nome, o atleta tá vindo de longe, você já sabe de longe ali o nome dele. E isso facilita muito também. E aí você consegue colocar o que você quiser ali e a água você vai pegar na prova. Então Exatamente. A suplementação pode ficar ali. De repente o atleta prefere tomar mais líquido ou Exatamente. Também não quer levar um monte de gel ali, ele pode usar isso. Pode utilizar aquilo ali como uma estratégia que vai nos ajudar e a gente normalmente utiliza ali, é uma estratégia, a gente utiliza como uma estratégia legal. Sim. Ah, muito legal. Agora entrando um pouco mais da hidratação, assim, a gente, né, teve o exemplo agora no Mundial da Taylor Knibb lá bambeando, né, e aí levantou uma dúvida, assim, como que um atleta profissional está sempre no limite, né? Uhum. Ele está ali, ele tem essa percepção de que tem algo muito ruim que vai acontecer, assim, você já teve relatos disso, assim, não, parei antes porque eu estava muito mal, ou não percebi, depois o atleta chegou naquele estado? Como que você consegue avaliar isso, assim? Então, Bruna, eu acho que é difícil, né, do atleta se avaliar e da gente, né, mesmo o profissional que está acompanhando. Eu acho muito difícil, foi quando aconteceu ali primeiro com a Lucy Charles, depois com a Taylor, o pessoal me mandando mensagem, erraram nos eletrólitos, na hidratação. Gente, primeiro que não dá pra gente saber. Segundo, que eu acho muito difícil um atleta profissional, no nível delas, principalmente a Lucille, que conhece muito bem essa prova, domina essa prova, errar na suplementação. E depois ela veio falando sobre isso, né, que a hidratação, a suplementação, foi tudo dentro do adequado, dentro do que ela está acostumada. Ali realmente foi um forçar um pouco mais, porque uma não queria perder a outra ali, tanto que a gente vê a Taylor um pouco antes, parando para pegar as garrafinhas dela. Eu vi, até que você postou, porque eu falei, nossa, cara, que legal. Assim, eu achei legal. Muito! Extremamente segura, parou no meio, parou no pedal, parou no Special Needs. Primeira vez que eu vejo isso, atleta profissional. Eu nunca tinha visto. Aí eu vi você postando e falei, nossa, eu achei bem interessante, porque eu falei, cara, ela tá muito preocupada com alimentação. Exatamente. E deve ter ali na garrafinha tudo que ela treinou, enfim. E aí, quando eu vi ela lá na corrida, eu falei, cara... Eu acho que o erro ali não foi a questão de hidratação, né? Nem de hidratação, nem de eletrólitos. Eu acho que ali o cálculo dela tá... A Taylor não vi se ela se manifestou sobre isso, mas eu acredito que não. Eu acho que a questão ali foi realmente a questão ali da termorregulação. Acho que apertou um pouco mais ali e de repente superaqueceu. Chegar no limite. Chegaram muito no limite. Então, enfim. Mas nunca tive algum paciente meu, assim, dos atletas que eu acompanho, que chegou nesse limite. A gente já teve atletas que, sim, que tiveram que desistir por outras situações, né? A Pamela já teve que desistir de uma prova fora, não lembro qual foi, por problema de que travou a coluna, enfim, outros problemas mais físicos ou mecânicos, mas não estava relacionado a isso, graças a Deus. Ai, que bom. Não, era isso que eu ia perguntar, se você já teve algum atleta assim, então nunca teve. Não, nunca teve, porque o atleta, ele, como você falou lá no início, eu sei que eu tenho que tomar aquilo, né? Então ele é super disciplinado e a gente já vem treinando muito ao longo do tempo, então ele tem o feeling, ele tem o time, ele sabe que ele precisa utilizar, ele tem o comprometimento, né? Não que o atleta amador não tenha, mas o atleta amador, ele se dispersa muito mais. Passou o coleguinha dele pelo lado, ele esqueceu da suplementação, grudou ali, esqueceu da suplementação e perdeu o time. Né? Aí, quando perdeu o time da suplementação, é isso que eu ia falar, assim, isso é uma das coisas bem interessantes também, assim, porque depois deixou de comer, deixou de se alimentar, passou uma hora ali, sem acabou, né? Senta no cordão da calçada e chora. Porque, gente, a gente não consegue restabelecer isso
em atividade. Não dá, né? Não dá. Então, assim, errou na nutrição é errar na potência. Botou a potência mais forte na bike para acompanhar o amiguinho, você vai pagar na corrida. Vai. E a nutrição é assim, não consumiu a quantidade que tinha para consumir na bike, errou, às vezes acontece, perdeu a hidratação, perdeu a suplementação, então levem suplementação extra sempre. Perdeu ali, vai pagar na corrida. E sempre paga na corrida, porque a bike tá tudo lindo. Então, tenha tudo planejado, levem hidratação, suplementação, enfim, extra. Deixem lá no Special Needs, né? Se cair a garrafinha, olha a Taylor, agora acho que foi um grande exemplo para todo mundo, gente. Eu sempre falo pro atleta, principalmente de Ironman, não para. Né, busca não parar, a gente sabe que tem toda a questão mecânica ali, buscar a sacolinha e tudo, né, para o atleta profissional isso é um pouco mais rápido, porque eles entregam, mas mesmo assim, não parem, mas não custa deixar uma garrafinha lá, né, para o atleta amador, porque o atleta profissional, se cair a garrafinha, dificilmente ele vai fazer que nem a Taylor, porque se perder posição ali para vocês, já era. E muitas vezes também a garrafa cai no momento que você já passou Special Needs, por exemplo. Exato. E aí não tem muito o que fazer, né? Tem que levar extra sempre, porque levar extra. Exatamente. Não tem muito o que fazer. Uma vez eu perdi a garrafa e tava tudo lá. E aí passou um atleta até hoje, eu agradeço ele até hoje. Ele passou, olhou assim, falou, você perdeu sua garrafa? Falei, perdi. Aí ele tirou uns 3 géis do bolso, assim, e me deu. Eu falei, nossa, que alegria. Salvou minha prova. Então, é importante, né? Isso. E fazer o que a Taylor fez, talvez seja um exemplo, uma lição aí para todo mundo, né? Tem que ter o pedal dela, né? Mas principalmente... Pra ter essa segurança de parar. Mas daí eu trago isso pro amador. Pro profissional, eu sei que não vai fazer, dificilmente, mas pro amador, né? Às vezes perder ali alguns segundos, porque não, às vezes leva menos de 1 minuto, é tudo tão rápido, tem toda a razão. Que perder alguns segundos vai te garantir aquela energia. Né? E também o fato de pegar ali, né? Aprender a pegar água, né? Porque às vezes também passa no ponto de hidratação e deixa cair, né? Diminuir um pouquinho a velocidade ali para pegar a garrafinha, ter certeza que você vai pegar, né? Exato. Reduzir um pouco, perdi velocidade, mas vai fazer diferença lá na frente. E tu sabe que eu vou contar uma coisa da Ana Runner, que eu vou contar porque ela já conta, tá? Eu sei! Que ela não pegava a garrafinha. Eu dizia, Ana, como assim? Ela disse, Jana, eu tenho que pedir pro coleguinha que tá do lado pegar a garrafinha e me alcançar. Mas daí pra Kona, eu disse, Ana, isso não vai rolar em Kona, porque assim, né, nem sempre vai ter alguém que tá passando por ali, daí ela treinou muito e conseguiu. Não, eu até comentei que ela foi lá no podcast do Estevam e falou. Eu falei, pô, isso aí tem que treinar, né? É uma das coisas que eu acho assim, a gente brinca, mas eu falo muito por segurança também. Exato. Se você não tem confiança de tirar uma mão e pegar uma garrafinha, você pode derrubar uma outra pessoa, né? Então, eu falo muito, assim, a bike, ela é um veículo na sua mão, né? Pode ser uma arma, inclusive. Se você não tem o controle, é como você dirigir um carro, você precisa tirar carta para dirigir. Então, a bike, você tem que passar por esses processos, e se você vai fazer uma prova de triatlo, e aí isso é muito legal, acho que a gente frisar aqui, né? Quem está começando, e principalmente, né, pensando na nutrição, na hidratação, para chegar bem, requisito básico conseguir tirar a mão e pegar uma garrafinha, não tem como, né? Sim, isso é uma coisa... E é treinável. Eu tenho medo. Vamos treinar? Né? Eu acho que tem que fazer parte do processo. Eu falo muito, assim, treinadores, tem que ficar em cima, porque é importante não só para o atleta que está ali, né? Mas a segurança e entender ali o momento. Às vezes tem alguma caramanhola no chão, ele vai precisar desviar, às vezes, com uma mão só. E aí, como que faz? Né? Então, às vezes a gente até fala assim, né? As aulinhas que tem de técnica ali, de virar, voltar, frear. Coisa boba, não quero fazer. É importantíssimo. Para momentos como esse, momentos da prova, que você tem que parar, às vezes, voltar. Se você não consegue ter o equilíbrio ali para ficar, é a sua segurança e de todo mundo que está junto com você que está em risco. Então... Eu brincava com as minhas colegas de treino que diziam, eu vou conseguir zerar a minha destreza quando eu conseguir descascar uma banana em cima da bike e comer. Daí é demais, nunca consegui. Mas eu pontuo muito isso, Bruna, que você colocou, e acho super importante. Eu sempre peço pro atleta, primeiro, levar a água dele. Né? Eu acho que ter assim, autossuficiente na prova é importante. A gente sabe que tomar água gelada
facilita muito o processo de absorção, é muito melhor. Mas principalmente para o atleta novo, para o atleta que não tem tanta experiência assim, não tem tanta destreza assim, talvez você chegue no momento ali da hidratação e pegar o 70.3 aqui de Floripa, tá 15 quilômetros. Então assim, é uma distância longa. Você deixou para pegar a água da prova, você chegou ali, tem um monte de bike junto. Você não vai se enfiar naquele rodo. Ou você chegou ali, o staff entregou pro da frente, não deu tempo do staff pegar, você ficou sem água. Ou você foi pegar e você não tem a destreza, a garrafa caiu. Você ficou sem água de novo. Daí você vai andar 30 quilômetros sem água. Então, a minha orientação sempre é: levem a sua garrafa de água, assim como a de suplementação. Sempre que puder pegar a garrafa da prova, ótimo, estamos super no lucro porque a água ali tá fresca. Não conseguiu pegar, viu que tá muito rolo ali, muita confusão, passa a batida e vai embora. Sim. Né? Porque aí você garante a sua segurança, a segurança de todo mundo que tá ali, e você tem a sua água. E assim, né, mas é que, assim, no 70.3 ainda a água não vai acabar, mas no Iron vai chegar uma hora que ou você leva muita garrafa, que daí também você sai muito pesado, né, se for levar toda, que é também uma das coisas que a gente vê muito, assim, né, chegando na transição eu falo, meu Deus, tem água na prova, né, então, assim, acho que é importante aprender a pegar, mas é isso, né, sempre ter essa segunda opção ali, tanto da suplementação quanto da água. Deu para pegar, ótimo. Não deu, eu me viro com o que eu tenho aqui, mas no próximo eu vou ter que pegar. Normalmente eu administro assim, para Iron, né? A gente tá falando aí de 180 quilômetros. 2 garrafas de suplemento, uma para cada 90 quilômetros, e uma garrafa de água. Até porque pra sair. Para sair. Até porque, assim, a segunda garrafa de suplemento, depois que chegou nos 90, ele pode descartar e botar água ali. Ótimo. A garrafa de água, normalmente ele pode repor a garrafa dele. Então ele vai pegar a garrafa da prova, vai repor o aerodrink dele. Então assim, normalmente para Iron são 3 garrafas, no máximo 4. Quase nunca sai com 4. Meu paciente normalmente, a gente já treina isso sempre para 3 garrafas. E no meio Iron 2 garrafas. Uma de bike e uma de suplemento e a outra de água. Até porque, se eu pensar assim, é muita quantidade de água para o atleta consumir em 90 quilômetros, né? Que vai dar ali o atleta profissional 2 horas e pouquinho, para o atleta amador ali 2 horas um pouco mais alto, 3 horas, né? 3 horas um pouco. Então, é muita quantidade de água para ele consumir tudo na prova. Então, a probabilidade dele não consumir tudo e sobrar é grande. Suplemento. E aí ele tá levando peso extra. Levando peso extra. Aí entra no peso. E daí chegou no final da bike, viu a metade da suplementação tá ali, porque era muito líquido. Né? E daí não adiantou. Daí sobrou o suplemento, faltou carboidrato. Exato. Não, muito bom. Excelente. Excelentes dicas. Muito bom. Acho que é isso, né? Pensar em tudo, treinar. E aí, eu acho que é legal a gente falar, tem muito atleta, a gente está falando bastante profissional aqui, mas tem muita gente começando no triatlo, que tem muitas dúvidas, e até a dúvida de quando procurar uma nutricionista. Então, você exemplificou a Pamela, que te procurou no momento de férias, que é um momento que ninguém quer fazer dieta, mas você já começou a trabalhar com ela ali. Quanto tempo antes de uma prova, assim, seria o mundo ideal para o atleta te procurar e falar assim, não, eu quero ter tempo de treinar, de conseguir me adaptar à suplementação e fazer uma prova de acordo com extrair o meu melhor na prova ali. Vamos falar dos patrocinadores. Temos a Kingston, que está com a gente aqui no Estema e também em todas as transmissões, armazenando tudo que a gente produz. Então a gente precisa ter um armazenamento de qualidade e contamos com a Kingston para isso. Se você quiser adquirir qualquer produto da Kingston com o cupom de desconto do Estema, clica aqui nesse QR Code, você vai ser direcionado para o site da Terabyte e você pode escolher o produto que se encaixa melhor com a sua necessidade. A Cupá também está com a gente, vestindo todo mundo do Estema. Você pode fazer seu macaquinho personalizado, a camiseta da sua assessoria e também dar uma olhada nos outros produtos que tem lá, que vale muito a pena. Eu sou fã da bermuda de corrida, não uso outra, tem um monte de bolso, não aperta, é muito boa. Então, se você quer comprar sua roupa para treinar, para correr, confortável e eficiente, vai lá também, aproveita o nosso QR Code, aproveita nosso desconto e vai lá no site da Cupá e compra o que você precisa. Temos a Centauro também e cupom de 15% do Estema. É só clicar aqui, você vai ser direcionado para o site da Centauro,
onde você vai encontrar também tudo o que você precisa para fazer seu esporte. A Cashme está com a gente também, é uma fintech do grupo Cyrela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, para conferir todos os produtos da Cashme, clica aqui no QR Code. A 4 está com a gente também e se você é cliente da 4, você tem desconto no seguro da Omint. É isso mesmo. Então, se você está aqui, se você pretende viajar, se você tem uma bike, precisa ter seguro. Então, para você ter um seguro de bike e seguro viagem, se você for cliente da 4, você tem um desconto no seguro da Omint. Clica aqui e confere. Então, se a gente pensar em Iron, a gente está falando de 20 semanas, né? Que é 20 semanas que é o ciclo principal da prova. Quanto mais no período de base o atleta procurar o profissional, principalmente assim, por que a gente faz no período de base? O período de base é quando tu precisa arrumar a composição corporal, preciso perder uns quilinhos, acho que vou ficar melhor. É o momento para fazer isso. Preciso avaliar exames laboratoriais, vamos fazer exame de sangue, ver como é que estão os parâmetros laboratoriais, para ver se depois lá na frente isso não vai sofrer alterações. Então eu digo que o período de base é onde a gente arruma a casinha. Tá. Né, onde o atleta se organiza metabolicamente falando para encarar a fase específica. Né? Então, assim, o limite é a fase específica. O limite. Porque o atleta vir buscar um nutricionista faltando 1 mês e meio para a prova, quando ele já está lá batendo 180 de bike, 160, 180, gente, é muito pouco tempo para a gente fazer os testes. Porque às vezes a gente faz 1, 2, 3 treinos e não dá certo, né? E daí a gente tem que recalcular, a gente tem que entender, poxa, tem que baixar carboidrato, não, tem que aumentar carboidrato, tem que substituir o carboidrato, não adaptou o suplemento. A gente sabe que o triatleta adora, é o suplemento mais caro que tem, mas às vezes não é esse que vai adaptar, né? E daí a gente tem que ir testando isso. Então, assim, o limite é o início da fase específica. O mundo ideal é a fase de base. E aí a gente vai gerando essa adaptação, vai aumentando o carboidrato aos poucos. E isso, Bruna, é um erro muito frequente do atleta amador. O atleta acha que o sucesso da prova ou do treino está relacionado com pré e intratreino. Não. O pré-treino é o que ele fez 12 horas antes do treino e o pós-treino é o que ele fez 12 horas depois do treino. Porque toda alimentação, ela faz parte do treino. Né? Então não adianta o atleta, e aí quando a gente fala de adaptação do intestino, não adianta o atleta viver em jejum e querer comer na prova, ou querer comer só no treino, ele não vai adaptar, porque esses receptores, essas mãozinhas que estão lá, elas estão ali, não sabem o que receber, elas não reconhecem, até a gente despertar esses receptores, estimular esses receptores, leva um tempo. Então, assim, a gente tem que saber quando que se faz treino em jejum, sou super a favor, a gente fez muito com a Pamela para gerar essa adaptação metabólica, mas no momento de base, no momento certo. E daí sim, a gente vem evoluindo conforme a planilha de treino. Por isso que a nutrição tem que trabalhar muito alinhado com o treinador. E hoje, graças a Deus, eu trabalho com vários treinadores e a gente tem isso. Eu digo pro treinador, a fase de base o atleta é meu, depois dali o atleta é teu, daí eu tenho que dançar a tua música. Muito interessante, é muito assim, eu acho que isso é o mundo ideal mesmo, você trabalha junto e aí tem uma equipe multidisciplinar, então também o psicólogo, o fisioterapeuta, todo mundo alinhado para o atleta conseguir ter o melhor resultado. E a gente acha que hoje, assim, eu vejo ao longo dos anos, os profissionais começaram a se ajudar mais. Muito. Porque antes era um negócio assim, nossa, a nutricionista falou isso? Não tá certo. E vem aqui. Né? Os treinadores fazem também. Então, hoje, que bom que agora hoje tá mais tranquilo. Alguns atletas profissionais que eu acompanho, eu tenho acesso full-time à planilha deles. Olha que legal. Então, eu já abro lá no início da semana, quando é semanal, né, quando é quinzenal, enfim. Eu já sei o que vai rolar de treino, eu sei aquele treino que vai ser muito pontual, onde que eu vou administrar ali toda a suplementação dele, até porque, assim, não é todo treino que a gente precisa ter uma estratégia tão específica, né? Tem treino que o atleta vai rodar 2 horas, ok, ele vai beber, se ele quiser beber os suplementos, se ele quiser, se quiser fazer gel, se quiser fazer alimento, ok, mas tem aqueles treinos que são muito específicos, que daí eu vou mandar tudo direitinho ali. Então, assim, a minha parte eu sempre faço. Então, isso é fundamental, assim, e a gente vê muita diferença, assim, quando a gente consegue trabalhar junto com o treinador. E realmente é isso, assim, não adianta o atleta querer, na fase específica, perder peso, que ele vai estar comprometendo a performance. Sim. Né? A gente não consegue falar das duas coisas ao mesmo tempo. Acontece? Pode acontecer,
mas o risco é muito maior, ou não gerar ali a questão da performance tanto quanto que ele queria, porque eu tive que trabalhar em déficit energético. E daí eu comunico o treinador, tá? Eu digo, olha, ele quer déficit energético e depois não reclama se não tiver performance. É isso, é trabalhar integrado para ter a melhor performance e ter os atletas performando com sucesso. Exatamente, ali, cruzando a linha de chegada com um sorriso. Eu acho que é o resultado de todo mundo, né? Eu acompanho também a nutrição da Ana Augusta. Eu acho que a Ana Augusta é uma atleta amadora, que é super disciplinada também, né? Assim como a Ana Laura. Então a gente vê esses atletas que performam muito bem. O que tem por trás disso? Muita gente trabalhando e o atleta disciplinado. Foco, disciplina, determinação. Eu sempre digo assim, eu aqui dou o caminho, o treinador dá o caminho. Agora a caminhada diária é de vocês, não tem jeito. E a gente sabe que não é fácil, mas para quem busca resultado, e quando eu falo de resultado, eu não falo só alta performance. É o teu resultado, né? Se meu meio Iron é para 5 horas e 30, esse é o meu resultado, essa é a minha alta performance. Exatamente. Né? Então, cada um dentro da sua alta performance. Excelente. Para quem quiser te encontrar, como que o pessoal te acessa? Instagram, como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? No Instagram, Janaína Porto Alegre, pode mandar no direct, enfim, eu tento sempre estar colocando conteúdo lá relacionado normalmente com o mundo do endurance, né? Seja a corrida, seja o triatlon. E meu YouTube é novo, é recente, então vão lá, se inscrevam no canal. Que legal! Ativa o sininho. Ativa o sininho. É um trabalho devagar, mas assim, é um trabalho que eu tô curtindo um monte de fazer, porque assim, a gente consegue compartilhar conhecimento. E eu sempre digo, gente, são quase 15 anos aí que eu trabalho com atleta de endurance. Eu já passei por tanta coisa, e não só de performance, tantas situações que eu digo, meu Deus, né? A gente aprende tanto, e é um canal onde eu quero compartilhar conteúdo científico, lógico, né? A gente não fala ao esmo, a gente não tira as coisas da nossa cabeça, sempre tem algo científico base por trás, uma base, mas muito que a gente vive a nossa prática, que é outra escola, né? Exatamente. Então muito legal, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente, e que todos os atletas tenham uma excelente performance amanhã, que vocês não fiquem muito nervosos. Amém. Não tem jeito de não ficar. Não tem jeito. Muito obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Obrigada, Stema. E até mais, pessoal. É isso. Esse foi mais um Stema Performance. Valeu!